Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Mr. Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. Hoje eu dou sequência a uma curta série de programas especiais. Neste domingo, que faz 2 meses e 11 dias que eu sofri um sério acidente de carro na via costeira. Acidente que me tirou das atividades nesses últimos dias. Eu fui jogado de um lado para o outro, criando um sério trauma no meu cérebro, ficando desacordado e perdendo a memória de curto prazo. Depois de alguns dias no Hospital do Coração e 20 dias no apartamento da minha filha Bruna, é que passei a entender o que se passou comigo. Assim, renovo hoje o agradecimento a Deus por esse milagre de estar bem. E toda a minha família e tantos e queridos amigos que torceram e oraram pela minha saúde, bem como aos médicos e profissionais da área de saúde que estiveram comigo por esses 60 dias. Domingo passado eu entrevistei o neurocirurgião Dr. Nilson Pinheiro e hoje sequencio entrevistando o médico Leonardo Sampaio, clínico, geriatra, que igualmente está comigo desde os primeiros dias até hoje, a quem também agradeço. Meu amigo Dr. Leonardo, quero agradecer porque você, igualmente com o Dr. Nilson, deixou seus afazeres para estar comigo hoje, nesse segundo programa, que eu estou nervoso, como estava no primeiro, ainda estou ficando bom. Está bem. Acredito que esteja com 97% a 98%. Falta pouca coisa para voltar ao normal, mas eu quero agradecer, então, porque você aceitou o convite de dar essa entrevista e prestigiar o nosso telespectador e a nossa telespectadora que está assistindo o programa Ponto de Vista hoje, nesse domingo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar conversando aqui e falar um pouco sobre o que aconteceu e também sobre outras questões, né, que fica aí a seu critério, né? Doutor Leonardo Sampaio, você formou-se em medicina onde? Eu sou cearense. Eu me formei na Universidade Federal do Ceará, né? E depois eu fiz residência de clínica médica na Escola Paulista de Medicina e depois outra residência de geriatria no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, né? E logo que eu terminei a residência, acabei conhecendo uma natalense, né? E também passando no concurso para a universidade, e em vez de eu voltar para a minha terra, para Fortaleza, né, que amo de paixão, diga-se de passagem, mas voltei para Natal e já estou aqui, vai fazer 13 anos já. 13 anos em 13 Natal. anos em Natal. O que é que lhe levou a fazer geriatria? Nelson, eu sempre fui um apaixonado pela clínica médica, né? Então, eu fiz especialização. Durante a clínica médica eu fiz especialização em várias áreas e eu não conseguia me decidir, né? Então, fiquei entre pneumologia, fiquei entre cardiologia, acabei fazendo até prova para cardiologia, cheguei a passar também, mas aí eu vi que eu conseguia reunir o que eu gostava mesmo, era na geriatria. E quando você começa a cuidar de idoso, aí é mais apaixonante ainda. Então, uniu a ciência, né, e essa coisa ampla, né, que é a geriatria hoje, né? O doutor Nilson, que foi quem cuidou de mim no início, ele que me indicou você. E Agradeço. dizendo que eu precisava ter um clínico. E caiu na sua mão cuidar de mim. Agora, clínico geriatra. Geriatria faz parte da clínica médica. Então, eu creio que seja por isso que ele indicou, porque geriatria, você falou que é do idoso,
Eu não me acho tão idoso assim. Não. Como é que você me encontrou nesse acidente? O geriatra, hoje, ele lida muito com a memória, né? Então, a neurologia, a psiquiatria e a geriatria são as 3 áreas hoje que tratam muito das questões que envolvem a memória, né? Então, as síndromes demenciais, né? Os quadros de esquecimento, pós-acidente também, como no seu caso, né? E durante essa recuperação é interessante a gente fazer algumas avaliações, alguns testes, né? Para a gente ver se a pessoa está se recuperando da forma adequada, né? O Dr. Nilson fez a parte da neurocirurgia, da neuroanatomia, né? Em que ele foi acompanhando com os exames de imagem o seu progresso, né? Que graças a Deus foi maravilhoso, né? E a gente foi fazendo vendo a parte funcional, clínica, né? Que a geriatria ela tem, né? O geriatra, antes de tudo, ele tem que ser um bom clínico, né? Porque o paciente acima de 60 anos, ele tem pode ter uma superposição de doenças, né? Então, você tem que ficar atento, né? Porque são pacientes que tomam muitos remédios, né? São pacientes que já têm uma trajetória de vida, já acumularam alguns fatores, né? Algumas internações, né? Algumas cirurgias. E por fim, se ele não tiver uma visão clínica ampla, né? Ele acaba sendo muito superficial e deixando passar muita coisa. Então, o geriatra, antes de tudo, ele tem que ter uma visão boa clínica, da clínica médica, né? O que é geriatria preventiva? A geriatria, ela tanto vê a parte preventiva, né? Muitas vezes o paciente vai no consultório quando ele não tem nada ainda, não tem nenhuma doença, não tem sintoma, mas ele vai para fazer uma avaliação e tentar se antecipar, né? Isso é muito importante. Às vezes ele vai para tratar quando ele já tem alguma coisa, no seu caso, chegou lá depois de um acidente, né? Então já tinha tido um evento, né? Então a gente vai tratar e tentar melhorar a partir dali. Ou então, até mesmo a doença já está estabelecida, a gente vai fazer a reabilitação, né, do indivíduo, né? Então, muitas vezes, depois de um AVC, depois de um trauma pior que o seu, né, que deixa uma sequela grave, né, aí a gente tem que fazer uma intervenção de reabilitação para tentar trazer o indivíduo mais próximo possível do que ele era antes, né, de sofrer o evento. Então, a geriatria, ela vê a gente chama de prevenção em 3 níveis, né? Mas a questão da prevenção, do tratamento e da reabilitação. Me diga uma coisa, aí eu preciso saber como seu paciente, e tendo sofrido esse desastre que fui acometido, e realmente foi grave, muito grave. Como geriatra, como é que você pode dizer que eu estou agora? Ótimo. Tá bem. Estou bem. Tá bem sim, né? A sua memória foi recuperada, né? Essa memória recente, muitas vezes ela é mais acometida por ser uma memória mais frágil, né? As memórias que são mais pregressas, mais antigas, elas são já mais fixadas, então existe uma tendência em mantê-las, né? E a gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais, né? Por exemplo, às vezes o paciente tem um trauma, mas ele pode abrir um quadro de perda cognitiva, né? Um quadro demencial, um quadro mais grave e que pode estar superposto ali ao acidente. Algumas vezes o paciente não precisa nem de um acidente, ou de um AVC, ou de uma coisa mais grave. Às vezes o idoso ele faz uma infecção urinária e ele sai do prumo, digamos assim. Ele fica desorientado, ele fica confuso, né? Fica às vezes agressivo ou sonolento. Então, o geriatra ele vai juntando as peças, né, para saber se o problema foi só pontual, né, se houve só devido à concussão cerebral, no caso, ou se tem outra coisa por trás ali que acabou começando, desenvolvendo e que está piorando. No seu caso, graças a Deus, foi uma coisa pontual, né, e a sua recuperação aí está plena, né? Por isso que, na abertura, eu renovei o agradecimento a Deus, aos amigos que também, através das mensagens, e, sobretudo, dos médicos, que me ajudaram muito. Na hora que aconteceu o problema, eu fui bem tratado por vocês. Agora, a ciência, hoje em dia, na sua área,
ela sugere o quê? Eu estou falando para o telespectador que está assistindo a gente. Estou conversando com um geriatra. O que é que a ciência sugere para se chegar a uma idade, chamada terceira idade, ou a ótima idade, de forma saudável e longeva? Excelente pergunta, né? Eu acho que essa é uma das principais perguntas que são feitas no consultório, né? Eu digo isso para os meus pacientes, que a geriatria, quando a gente fala em longevidade, a população está hoje envelhecendo muito, né? Está chegando aos 100 anos, né? Com uma certa facilidade, que a gente não imaginava que isso ia acontecer há poucos anos atrás. A gente não pode falar só de idade absoluta, de longevidade, só de anos de vida. A gente tem que falar de qualidade de vida, né? Então, para se ter qualidade, para se ter longevidade, a gente precisa, digamos, de 5 pilares, né? Sendo um pouco objetivo aqui, certo? O primeiro fator é a genética, que esse aí a gente não consegue mudar, é o único dos 5 que a gente não muda, porque você herda, né? E tem gente que nunca vai ter câncer na vida, vai se expor a vários fatores de risco, né? Mas não vai desenvolver doença, né? É uma minoria, você não pode contar com isso, né? Mesmo tendo uma genética boa, né? Mas tem gente que tem a genética boa e acabou-se. E tem pessoas que têm uma hereditariedade mais nociva, né? Então vai herdar diabetes, vai herdar doenças malignas, né? Vai herdar doenças neurodegenerativas, e a genética ela influencia nisso aí. Outra coisa que é muito importante para a boa longevidade é a questão dos bons hábitos, né? A gente sabe, mas nem todo mundo faz, né? Que tem que existir uma moderação na vida. Então, a questão da comer demais ou comer de menos, né? Beber demais, né? Então, tudo demais é veneno. E a gente está vendo também hoje, na prática, que às vezes o de menos também faz mal. Então, tem pessoas que fazem dietas restritivas, né? Que tiram totalmente a carne vermelha da alimentação, tem outras que comem 8 ovos por dia. Então, esses exageros eles acabam também trazendo algum mal, né? Então, os bons hábitos, né? A pessoa evitar o cigarro, a pessoa consumir as bebidas alcoólicas em moderação, né? A dieta também ser uma dieta também diversificada, mas também sem muitos exageros, né? E aí vamos para o terceiro fator, que é a atividade física, que é o mais importante, né? Para se chegar numa velhice plena, se a gente puder chamar assim. O ser humano ele não pode ficar sedentário, né? As pessoas sedentárias elas têm mais lesão, elas ficam mais frágeis, né, com o envelhecimento, elas envelhecem mal, né? Então elas vão ter mais doença, vão ter mais dores, né? E foi provado, né, pelo menos nos últimos 10 anos, que as pessoas sedentárias elas têm também mais demência, né? Tem mais Alzheimer e demência vascular, né? Então, pelo menos 150 a 200 minutos de atividade física por semana, pelo menos 3 vezes por semana. Quanto? 150 a 200 minutos por semana, dividido em 3 vezes, no mínimo. Se puder fazer todo dia 1 hora de atividade física, e aí você faz a atividade física que você quiser, que você se sinta melhor. O ideal é que depois dos 60 anos a atividade física resistida, que é a musculação, essa seja predominante. Mas se você for um maratonista, gostar de bicicleta, gostar de hidroginástica, não tem problema. O ideal é que você diversifique e faça esses 200 minutos. O quarto fator, né, é o sono, né? Então, envelhece bem quem dorme bem, né? O ser humano ele não envelhece bem se ele dormir menos de 6 horas por dia, né? Então, as pessoas que dormem mal, elas também envelhecem mal. Hoje a gente tem um problema chamado apneia do sono, né, que pega uma grande parte da população, e essas pessoas elas vão ter mais hipertensão, vão ter mais isquemia cerebral, elas entram num espiral negativo, né, de ganho de peso, porque não conseguem fazer uma atividade física que preste, porque passam um dia cansadas, não rendem bem no trabalho, e também podem desenvolver também síndromes demenciais devido a essa apneia do sono. Então, dormir mal também é uma coisa muito nociva. E o quinto fator é ficar perto do médico, é ter uma boa assistência de saúde, porque a população ela envelheceu nos últimos 50 anos, mas não foi por causa desses outros 4 critérios sozinhos, foi porque melhorou muito a assistência à saúde.
né? Então, as pessoas que fazem seus exames preventivos, né, que se antecipam, que estão perto do médico, a mulher que vai ao ginecologista, né, o homem que vai ao urologista, que fazem os check-ups, que fazem a prevenção de câncer, isso aí também faz com que essas pessoas superem esses problemas e também tenham uma velhice mais tranquila. Beleza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece serviços noutras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o Dr. Leonardo Sampaio. Leonardo, uma coisa que eu tenho certeza que eu vou perguntar a você por todos os telespectadores e telespectadoras. Qual é a idade que deve se procurar um geriatra? Bem, isso aí também todo mundo pergunta, às vezes antes de ir no consultório. A mulher, por volta dos 50 anos, ela vai passar da menopausa, né? Vai entrar no climatério e é uma idade interessante para ela iniciar o acompanhamento dela, né? O homem ele pode iniciar um pouquinho depois, nos 55, 60 anos, até porque o homem ele é um pouco mais arredio para ir ao médico, né? Então,
O ideal é que faça uma primeira consulta, tanto a mulher como o homem, entre os 50 e os 60 anos, e depois dos 60 anos, sim, aí teria um clínico geriatra de acompanhamento. Perfeito. Vocês estão vendo, né? A partir de 50 é procurar um geriatra. O que é gerontologia e qual a diferença entre gerontologia e geriatria? A gerontologia, ela é uma área médica multidisciplinar. A geriatria é a parte médica da gerontologia. Então, a gerontologia ela inclui o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o psicólogo, todos os profissionais não médicos e médicos que trabalham com o idoso. E a geriatria é o médico da gerontologia. Então, a gerontologia ela é mais ampla, ela engloba a geriatria. Perfeito. Tem outra pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer. O Alzheimer, quando é que ele se manifesta e como é que se descobre que se está com Alzheimer? E, além disso, o que fazer para resolver esse problema? A doença de Alzheimer, hoje, ela causa um pânico na população, né? Principalmente na população que está chegando aí, passando dos 60 anos, né? Ela é uma doença neurodegenerativa, é como se fosse uma atrofia desproporcional do cérebro. Falando numa linguagem bem leiga, obviamente, existe um acúmulo de algumas proteínas que não deveriam estar lá no cérebro, né? Pelo menos não nessa quantidade que tem em algumas pessoas, e elas começam a se acumular e acontece uma morte dos neurônios, também desproporcional, principalmente dos neurônios envolvidos com a memória, inicialmente, né? Existem outras síndromes demenciais, né? A gente tenta, quando fala de Alzheimer, pensa que tudo que envolve esquecimento e problema da memória é do Alzheimer. Mas não, né? Às vezes a pessoa pode ter um quadro demencial depois de um AVC, ou então por pequenas isquemias, ou depois de um trauma, né? Ou algumas doenças neuropsiquiátricas também podem causar. Mas o Alzheimer, é interessante fazer o diagnóstico cedo, né, quando iniciam os primeiros sintomas de esquecimento, porque o tratamento que a gente tem hoje para o Alzheimer é um tratamento paliativo, ele não reverte a doença. É um tratamento que já está aí no mercado há 20 anos, né, os remédios que existem, mas eles apenas diminuem a velocidade de progressão da doença. Quando bem diagnosticado e quando bem indicado, né, de preferência por um geriatra, um neuro ou um psiquiatra, esses remédios eles têm uma ação por volta de 3 a 5 anos, de uma ação positiva na doença, né, principalmente na memória. Depois, a doença ela evolui de forma inexorável, né? Então, quanto mais cedo se faz o diagnóstico, né, por isso que é importante procurar o profissional, né, mais cedo você vai ter os benefícios da medicação e por esse tempo hábil. Significa dizer que é importante a pessoa procurar o geriatra, isso aos primeiros sintomas do problema. Agora, o que é que você acha do uso do canabinoides para Alzheimer? Está bem na moda, né? Os derivados super na moda. Os derivados do canabinoide, né? Que é da maconha, né? Saiu agora uma resolução, digamos assim, uma diretriz da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, em que eles não são a favor do uso, né, porque os estudos que a gente tem hoje não são robustos, não mostram eficácia desse tipo de derivado, desse tipo de medicação, né. A gente tem o THC e o CBD, né, que são dois derivados hoje que estão sendo usados principalmente para epilepsia, né, para crises convulsivas em crianças, né, que tem mostrado efeito, né, mas existem muitos estudos ainda que estão em andamento para que a gente possa comprovar a eficácia em outras doenças, entre elas o Alzheimer, né, mas tem estudo com enxaqueca, tem estudo com esclerose múltipla, com doença de Parkinson, né? Mas ainda não tem uma evidência de que a gente deva usar esse tipo de substância e também a gente não sabe a segurança. Então, a Sociedade Brasileira de Geriatria, ela não recomenda e o Conselho Federal de Medicina, 2 anos atrás, também baixou uma portaria também dizendo que os médicos eles não são autorizados ainda a usar, exceto para epilepsia.
exceto para a epilepsia. Quando bem indicado, né, para epilepsia refratária, né, em crianças. Mas aí é uma outra área que não é da minha especialidade, não né, é a nossa. a gente nem comentaria. Agora, vocês, geriatras, trabalham com uma inter-relação com outras especialidades. O que você acha disso? Não, isso é muito bom, né? O geriatra, a gente pode dizer que ele é o gerente, né? Que ele é o gerente do paciente que está com muitos problemas, né? Então, o paciente às vezes tem diabetes, hipertensão, uma doença reumatológica, uma doença neuropsiquiátrica, tem alteração de marcha, enfim. O geriatra ele vai ter uma abordagem mais ampla, né? Até, digamos, holística desse paciente, porque ele vai ver o ambiente do paciente, vai ver as questões familiares, sociais, né? Não só a parte medicamentosa. E sempre que há necessidade, a gente está interagindo com as outras especialidades, né? As outras especialidades porque a gente precisa muito, né? A gente não consegue dominar tudo e tem coisas que são muito específicas, coisas às vezes até cirúrgicas também, né? Então, a gente precisa do neurocirurgião, precisa do neuroclínico, precisa do endócrino, do reumatologista, do cardiologista, principalmente quando tem arritmias complexas e aí vai. Então, a gente está sempre interagindo com esse pessoal. Agora, no ambiente do SUS, há um desequilíbrio entre a ideia de se fazer esse tipo de aparelhamento com outras atividades. Como é que você... É uma boa pergunta, Nelson, porque é o seguinte, a geriatria, ela, apesar de tratar de idoso, ela é uma especialidade relativamente nova, né? O tanto que as residências de geriatria, elas têm no máximo 30 anos, né? Então, e os concursos públicos, agora que eles estão vendo a real importância de se ter geriatra, médico geriatra, no serviço público. Então, a demanda é muito grande ainda, certo? Então, você tem muito pouco geriatra atendendo no SUS, né? E a população, ela envelheceu, a população já tem estados, tem o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem mais idosos do que criança, certo? Então, a gente precisa de que abram mais vagas para geriatria, né, no serviço público, para que o idoso ele seja bem atendido, né? Porque quem está fazendo isso hoje no serviço público, que faz, mas guardadas as proporções, é médico de família e o clínico geral, né? Precisa do especialista em idoso, né? E a gente ainda não tem, isso está muito defasado. É verdade, está precisando acontecer uma modificação na área da saúde brasileira. Sem dúvida. Amigo, doutor Leonardo, eu teria outras perguntas a fazer, mas o programa, você está salvo pelo gongo, porque o programa é muito rápido. A diretora, que está achando ótimo a entrevista com você, principalmente porque você falou que com 50 anos ela vai procurar um geriatra. Ela está longe ainda. Mas ela mostrou o relógio, terminou o tempo. Portanto, eu renovo os agradecimentos a você, porque você, com muita gentileza, veio fazer parte do programa, que é o segundo que eu conduzo depois desses episódios todos que me deixaram ausente do programa ao vivo durante 2 meses. Portanto, doutor Leonardo Sampaio, eu quero passar a palavra para você, para as suas considerações finais e, quem sabe, dando uma palavrinha especial para o telespectador e a telespectadora que está acompanhando o nosso programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né? E estar aqui é uma honra, né? Estar aqui nesse programa que tem uma audiência enorme aí aqui no Rio Grande do Norte. E agradeço mesmo. Falar um pouco da geriatria, porque a gente realmente ia ficar muito tempo aqui falando, se fosse pegar outros tópicos, né? E dizer que a geriatria é apaixonante, sim, né? Lidar com idoso, né? É uma coisa muito bacana, muito gratificante, né? E mesmo pacientes que não são idosos ainda, pelo menos têm uma cabeça jovem, né? Muito obrigado. Beleza. Muito obrigado por essa colocação final, motivadora. Grande abraço, muito obrigado e continuado sucesso e êxito na sua profissão. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua continuada audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento
Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Bom, surpreenda-se, novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.